Salve, salve, amadas irmãs, alegrias, uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo, um bom agora para quem está assistindo a gravação. Bora lá começar nossos trabalhos do ano, como é a primeira vez que a gente está se encontrando. Um feliz ano novo, feliz novo ciclo. Apesar de o calendário gregoriano não ter, vamos dizer, correlação com o cosmos, ou seja, no dia 31 de dezembro, que está fazendo a virada para o 1º de janeiro, cosmicamente não tem muita coisa acontecendo, não que não tenha importância do dia a dia, mas não seria ali que a gente marcaria como uma transição, um fechamento de ciclo, mas eu acredito muito na mecânica quântica e na questão que nós cocriamos a nossa realidade. Então, se uma massa crítica acredita que está começando um novo ciclo e coloca essa energia, é essa energia que nós vivenciamos. Então, aproveitemos, né, esse novo ciclo para expansão da consciência, para ir para dentro disso com mais profundidade. Então, bora lá. A gente ficou um tempo fora também, que no final de ano a gente foi fazer uma viagem para nossa terrinha, né, visitar a família de sangue, que não deixa de ser nossa família de alma também. E acabei baixando a minha frequência e vibrando numa gripe. Então, ainda estou passando pela experiência, relembrando que fazia anos que eu não tinha uma febre. É até interessante a gente passar de novo com essa consciência, né, para sentir o corpo até mais com profundidade, os incômodos daquilo que você está vivenciando. E aproveitei também esse começo de ano para poder me entender, né? Já que eu vibrei em algo que não é, vamos dizer, do amor incondicional, apesar de tudo ser sagrado, a gente aproveita para fazer as nossas observações. Então, esses primeiros 15 dias do ano, acho importante, né? Volto, mesmo que não seja cosmicamente o início de ciclo, a gente já começar observando, né, tudo que a gente quer vivenciar, o que a gente já vivenciou, né, fazer vamos dizer, um balanço, uma retrospectiva e observar no agora, né, sempre tentando conectar com o nosso coração o que a gente veio fazer. Então me dei esse tempo, né, nesses 15 dias de silêncio para minha observação e agora estamos de volta no processo. Vamos retornar com as nossas lives, outras coisas também que eu estou planejando para esse ano, com o tempo a gente vai divulgando. Então vamos partilhar. E o nosso tema de hoje é como cocriar sua linha de tempo. Né? Eu acredito que cada ser ele tem o poder de manifestar a realidade que vai ser um reflexo, em última instância, da consciência dele, né? Daquilo que ele tem dentro dele em termos de pensamento e sentimento, das crenças que serão manifestadas na dimensão que ele estiver. No nosso caso, estamos na terceira dimensão. Então eu falo que para a gente criar algo de forma consciente e escolher de forma consciente, nós temos que estar ancorados em duas frentes, vamos assim dizer. A primeira, eu bato na tecla diariamente, principalmente com o despertar do dia, é a questão da autorresponsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? É você ter consciência de que você é o co-criador da sua realidade. Porque enquanto isso não for uma verdade para você, você vai achar que o que aconteceu com você é coisa do destino, é uma coisa incontrolável, ou é alguém o culpado, é o externo. E uma vez que você coloca o seu poder, vamos assim dizer, no externo, você não percebe que é você que estava cocriando aquilo lá o tempo inteiro, logo você não vê motivo para mudar, para ressignificar a forma como você enxerga aquilo que você está cocriando, vamos dizer, de forma ainda desalinhada do amor incondicional. Então, o primeiro passo é assumir a autorresponsabilidade. E para mim, só foi fazer sentido a questão da autorresponsabilidade, apesar que a própria mecânica quântica, através do eletromagnetismo, é bem fácil, vamos assim dizer, bem plausível de você chegar a essa conclusão, que se nós somos um campo eletromagnético, todo campo eletromagnético tem como característica atrair para si aquilo que ele emana. Então, tudo que eu emano, eu vou atrair para mim. Só que, para mim, a questão mais central, vamos assim dizer, é compreender a questão da unificação. Porque quando você entende que não existe nada fora, que é tudo uma única consciência, que eu gosto de chamar de todo, mas é que as pessoas chamam de Deus, Jeová, Alá, Jah, não importa o nome que se queira dar, quando você entende que é uma única consciência, você entende que não existe nada fora dessa consciência. Não existe nada que não seja essa consciência. Tudo está, vamos dizer, dentro do todo. Tudo está contido no todo. Até porque, se assim não fosse, então o todo não seria o todo. Para mim é uma questão de lógica. Para mim o todo é bem lógico. Apesar de ser pensamento e sentimento, em termos de lógica, para mim é totalmente possível de se compreender
o todo exatamente porque ele tem uma lógica, que é ser o todo. Então, se você partir do princípio de ser o todo, você vai entender que você é o todo. Ou melhor, o todo é você. O todo é tudo que existe, existiu e existirá. A matéria-prima de todos os seres, de todos os objetos, de tudo. Tudo é feito do todo. Então é essa consciência, mesmo que seja mental, que precisa ser compreendida. Por quê? Aí você entende que não é uma questão de voltar, é que você é o próprio todo. Então tudo que você está emanando para você mesmo. E aí a partir desse momento você compreende a verdadeira autorresponsabilidade, que é não existir fora. Tudo que você vibrar, todos os pensamentos que você emanar e todos os sentimentos que você emanar, que vão refletir nas palavras que você vai dizer, tudo tem uma frequência. E essa frequência vai se apresentar para você em algum momento. Por isso que é preciso entender a autorresponsabilidade com profundidade. Para quando as coisas se apresentarem para você, você não entrar na não aceitação, que é compreensível, mas é, vamos dizer, das reações possíveis a que você menos tem resultado. Porque uma vez que você entra na não aceitação, você, vamos dizer, coloca distância na compreensão daquilo que você precisa entender. Porque a aceitação, que é a autorresponsabilidade, faz você olhar para a situação e falar, por mais que eu não esteja compreendendo agora, no princípio, e nem tudo a gente consegue entender de cara, mas se eu estou firmado na autorresponsabilidade, por mais que eu não esteja entendendo agora, eu sei que isso veio de mim. Então, se eu pegar a minha energia e ficar reclamando, e ficar murmurando, fazendo drama, e vitimismo, colocando a culpa no outro, toda essa energia que eu despendi nessas reclamações, nesse lugar de ficar apontando para o externo, eu poderia ter utilizado para poder olhar para dentro. E aí, se eu olhar para dentro com sinceridade, eu vou chegar à conclusão de que eu sou o responsável, não é culpado. Ser o responsável é diferente de ser culpado. Culpado é uma interpretação da experiência que você viveu. Então você não entende o processo, aí você se sente culpado porque você classifica a experiência que você viveu como algo errado, como algo ruim, e é compreensível. E a partir dessa compreensão você se sente culpado. Quando você se sente e compreende a responsabilidade, você entende que você é responsável. Mas a experiência que você vivenciou, você não se sente culpado por ela, porque você entende que a sua consciência que experienciou aquela experiência naquele momento era o melhor que você podia dar. Era a consciência que você tinha naquele momento. Então é essa responsabilidade que tem que ser ancorada, para não se transformar na culpa, e é fácil se transformar em culpa, porque eu falo que nós somos um ser íntegro, no sentido de ter uma quantidade de versões, vamos assim dizer. Tem o ego e tem a consciência, nós somos os dois. Então, para o ego, ele vai evoluir junto com a consciência e se tornando mais sagaz. Então, quanto mais você vai evoluindo, mais o seu ego evolui junto. Então, aquilo que você faz que ainda é considerado por você mesmo, pelo seu ego, como algo não espiritual, o ego vai jogar isso na sua cara. Você não é o que está buscando espiritualidade, você não é o ser de luz e está aí passando por isso, por aquilo, não importa o que seja, ele vai colocar você como o culpado, como o errado, como alguém não merecedor, não digno. Então tem que entender que sempre vai ter esse ser querendo trazer a minha responsabilidade para um lugar de culpa, para um lugar que não seja da compreensão da experiência que eu estou vivendo a partir do olhar do observador. E está tudo certo. Vamos dizer que é o papel do ego, que no sentido de ele é a individualização, então a forma como ele enxerga a experiência sempre vai ser assim. Então ele sempre vai trazer você para a culpa. Ao mesmo tempo que ele é tão sagaz que ele pode te jogar como a vítima também. É totalmente possível que ele jogue até com os dois. Dependendo da experiência que você passou, você transita entre os dois lados, onde você consegue se sentir culpado e a vítima ao mesmo tempo. Ou seja, você é o que provocou a dor, ao mesmo tempo que a sua dor, o responsável por ela foi o outro, teoricamente. Então são lugares, são
percepções que a gente pode entrar. Por isso que é bem possível, se o ego estiver no controle, que você fique nesse lugar durante um tempo, até uma hora que você entre no processo de observação. Que aí você vai compreender as coisas com mais profundidade, e nessa questão da autorresponsabilidade você vai entender toda a sua responsabilidade mais de um olhar aonde não mais caiba, né, em termos de formas de interpretar uma experiência, a culpa e nem o vitimismo, e sim a pura observação. Então, olhar para isso com responsabilidade e entender a autorresponsabilidade com profundidade é o primeiro passo para a gente poder co-criar de forma consciente. Então, faça esse trabalho. Eu tive, já partilhei isso várias vezes, que eu tive uma dificuldade, porque na nossa cultura padrão, não é esse lugar que a gente é ensinado. É sempre o externo, é porque o destino, é porque Deus quis, e aí você vê coisas que não fazem sentido teoricamente, que são coisas que parecem injustas, coisas que parecem que não estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, e realmente parece que não é a autorresponsabilidade que está acontecendo ali a todo momento. Eu falo que no trabalho meu de ayahuasca, eu fiz esse trabalho com a minha consciência de entrar dentro daquilo que eu acreditava que estava injusto, que não estava correto, e a minha consciência me deu a oportunidade de ir acessando vidas passadas, acessando várias informações, até uma hora que eu chegasse e olhasse e falasse, não, eu peço perdão, mas já me perdoando, porque eu não tinha consciência que eu acabei de ter agora. Expansão da consciência, mais informações. Você conseguir enxergar coisas de uma forma mais profunda. Então, agora que eu enxerguei essas experiências de forma mais profunda, eu vi que faz sentido eu ter passado, e as pessoas que eu acessei também terem passado por aquilo que elas estão passando. Ninguém está no lugar que não deveria estar. Ninguém nasce num lugar que não deveria, que não é. O deveria é que não é compatível com a frequência dele. Que não seja a melhor linha de tempo para ele. Ninguém passa por uma experiência que não teria que passar. Quer dizer, ele pode escolher, mas ele escolheu. Pode ser que não seja a melhor linha de tempo, ou mais agradável, a gente pode dar os rótulos para as linhas de tempo. Mas se o ser passou por aquilo, é porque ele quis passar. É porque ele vibrou naquilo. O quis passar é isso. Ele pode mentalmente não querer. Mas quem cria a nossa realidade, que isso é importante também de ter essa clareza, é o que a gente sente. E faz todo sentido. Se eu sou o todo, eu posso criar a realidade que eu desejar. Como que eu informo essa realidade? Sentindo. Eu posso até pensar, o pensamento tem sua força também, mas o que faz co-criar mesmo é o sentimento. Então nós temos que olhar para o nosso sentimento, para aquilo que nós estamos emanando, para ter clareza. Aí eu fiz esse trabalho, depois ainda dessa experiência com a ayahuasca, eu falei, não, então agora eu vou dar os zooms entendendo 100% fechado que eu sou o responsável por tudo. E aí você vai vendo a sua própria história, a sua própria consciência que estava cocriando tudo que você vivenciou, 98%, vou assim dizer, de forma inconsciente. Porque você não parava simplesmente para olhar para os seus próprios sentimentos. Poucas pessoas fazem isso. Para mim, a melhor forma que eu falo, sempre silêncio. Imobilidade. Quando eu falo silêncio, é tirar um tempo do dia, para uns minutos que seja, para você ficar num lugar confortável, de preferência de olho fechado, sem ouvir música, nesse caso, o que eu gosto é total imobilidade e silêncio. Que aí fica você, seus pensamentos e sentimentos. Aí vem aqueles barulhos na mente, eu brinco que vem os top 10 afazeres, preocupações que o seu ego te traz, e aí se você não estiver presente, se você não estiver buscando a observação, é bem provável que você saia do silêncio para poder fazer o que você acha que é tão importante assim. Muitas pessoas estão muito cansadas, dormem no começo, não conseguem nem fazer essa observação. Tudo isso são cenários possíveis, até porque a gente não tem o costume de meditar, não tem costume de observar e fazer esse silêncio. Mas se você começar a fazer o silêncio, se você investir nisso, e tudo tem uma curva. Se desde pequenininho nós fôssemos ensinados e praticássemos desde a nossa infância essa questão do silêncio, quando virasse adulto já seria uma coisa normal. Seria estranho a pessoa não fazer silêncio, não ter esse momento dela para poder fazer a sua auto-observação. Mas não é essa a nossa realidade.
A Matrix, que é o pano de fundo da nossa realidade, ela é anti-meditativa, ela é anti-silenciosa. Ela quer que barulho, quer que você tenha fazendo um monte de coisas. A tecnologia veio para ficar entretendo as pessoas o tempo inteiro, exatamente porque a Matrix sabe que se você começar a se observar, você vai começar a se entender, se entendendo, você entende o jogo, e você começa a jogar o jogo de uma outra forma que não seja nutrindo a Matrix. Então não é do interesse dela que você tenha essa prática. E como a Matrix está por trás de tudo, do ensino, das religiões, de tudo, ela coloca a forma como ela quiser. Então tem uma curva no começo para você se acostumar com o silêncio, para você fazer daquilo algo natural. Aí a mente vai ficar barulhando. Eu não sou do time de tentar parar a mente. Eu sou do time da observação. A mente vai me contar uma história sobre mim. Ela está me falando sobre o que eu penso. Eu sou o meu próprio terapeuta. Não estou dizendo que você não pode ter um outro terapeuta, mas você pode ir começando, e é o mais importante para mim, fazendo a sua própria terapia, que é observando você mesmo. Então eu começo deixando minha mente falar, aí ela vai indo, trazendo as preocupações, trazendo o que está no momento dela ali, e eu vou observando. Aí quando você está mais acostumado com isso, começa a controlar no sentido de fazer perguntas para mim mesmo. Mas por que tal coisa? Aí a minha mente, aquela voz que fica o tempo inteiro falando, vai respondendo e eu vou observando o que a minha consciência, através da minha mente no caso, está respondendo. E aí eu vou conhecendo mais de mim mesmo. Eu vou entendendo os meus pensamentos e sentimentos. Para mim não existe outro caminho. Lógico que existem N ferramentas, o Despertando tem as nossas ferramentas de autoconhecimento, mas mesmo assim, no final, eu não consigo e ninguém consegue entrar em você e mudar o seu sentimento em relação a algo. Mudar a crença que está dentro de você, entrando dentro de você, vamos assim dizer, energeticamente. É você que tem que fazer a transformação. Por isso, a importância de praticar o silêncio. Isso que eu estou trazendo da autorresponsabilidade são conhecimentos que vão ajudar você a, na hora do silêncio, orientar a sua consciência para estar nessa presença. Porque a hora que vem a mente contando, você está com um problema com alguém, está com raiva da pessoa, você começa a discutir com a pessoa mentalmente e tal, se colocando no lugar de vítima, se colocando ali num lugar que não é de autorresponsabilidade. Aí quando você ancora isso, na hora que você vai observar, sua mente agora, seu aparato, vamos dizer assim, de defesa da sua consciência, já tem uma nova informação. Porque você expandiu a sua consciência e agora tem novas crenças. Aí beleza, a hora que vai ter esse momento que a mente vai vir falar, sua própria consciência já vai ter as defesas. Fala, não, isso aí é minha responsabilidade, eu entendo que o irmão é um gatilho para que eu possa passar pelos processos que eu cocriei. Então com essa consciência fica mais fácil de você se aprofundar na sua autoobservação. Então, se não fizer esse processo, fica difícil. Aí você pode fazer as ferramentas que for, a pessoa vai até te dar o caminho. Mas se você não sentir e não ver você nessa perspectiva, se observando com profundidade para se entender, você não consegue fazer as mudanças necessárias. Então, primeira coisa, autorresponsabilidade. Compreender que, independentemente do que eu esteja criando, seja de positivo, vamos assim dizer, seja de negativo, seja agradável, seja desagradável, seja de alta vibração ou de baixa vibração, o responsável por isso sou eu. Eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade. O segundo ponto é compreender as infinitas possibilidades, que é algo muito próximo também da mecânica quântica, de entender o todo. Por isso que eu falo, se entender o todo, entende o jogo inteiro. Porque o todo, para ser o todo, ele tem que ser as infinitas possibilidades. Não tem como ele ser algo diferente disso, porque senão ele não seria o todo. Então, uma vez que o todo é as infinitas possibilidades, qualquer não, na minha visão, sem julgar o pensamento dessa forma, mas é uma limitação, uma crença limitante de um ser que provavelmente não experienciou o todo, porque ele ainda não tem dentro dele, vamos dizer, introjetado no sentir dele as infinitas possibilidades. Porque se é infinitas possibilidades, pronto, acabou. Infinitas possibilidades. Eu brinco, por qualquer pergunta que eu vou responder, a pessoa começa, pode, não sei, já pode falar, para. Pode. Independentemente do que você vai perguntar, pode. Porque são infinitas possibilidades. Tudo pode. Aí vem de novo, que eu tiro o chapéu para a Matrix, a limitação que eles conseguiram reduzir, vamos dizer assim, a realidade a essa dimensão. Então o humano, não todos, óbvio, não faz parte aqui a gente
não faz parte desse grupo, a maioria acredito eu, mas o humano normal, vamos assim dizer, não que nós sejamos anormais, vocês entenderam. O inconsciente coletivo acredita que não existe extraterrestres, que vida inteligente, quando vai ver, procurar vida inteligente é, sei lá, uma bactéria, uma coisa muito rudimentar. Então a maioria acredita que só tem vida na Terra. E que só tem essa dimensão da realidade. E aí que surge, que eu acho engraçado, com todo respeito, que são as visões da morte. Que nada mais é você passar por uma outra dimensão. Aí você vai virar estrelinha, você vai descansar eternamente. São várias versões que eu entendo, que em última instância vem da limitação da nossa cultura, mas que em última instância com muito amor e respeito não faz sentido nenhum. Então a gente foi criado com uma ciência, e eu sou totalmente científico, a favor da ciência. Só que a nossa ciência só faz ciência na terceira dimensão. Isso não quer dizer que não existam outras dimensões. Quer dizer que a nossa ciência convencionou fazer ciência somente na terceira dimensão. Eu dou sempre o exemplo das dimensões que são faixas de frequência, e eu falo que a terceira dimensão é como se vibrasse de 1 a 10. Não são esses números, só para ser didático. A quarta dimensão seria de 11 a 20, a quinta dimensão de 21 a 30, e por aí vai. Então a nossa ciência, os nossos aparelhos, eles só conseguem captar as informações que estão vibrando de 1 a 10. E convencionou-se fazer ciência aqui. Até porque de 11 a 20, você não consegue enxergar mais, você não consegue ver, porque já é uma outra dimensão. Precisa do quê? De uma mudança de paradigma, de sistema de crenças. Não quer dizer que a outra dimensão não possa ser mensurada, não quer dizer que ela não possa ter os parâmetros colhidos, vamos assim dizer, estudados, para poder codificar na física, na matemática. Cada dimensão tem a sua física, tem a sua matemática, tem a sua química, tem os seus parâmetros. Então não é que não seja científico a outra dimensão. É que por não acreditar na outra dimensão, por desde pequenininho ser doutrinado que existe só a terceira dimensão, então a gente fica limitado a criar a realidade a partir dessa consciência. A partir da consciência de terceira dimensão que é extremamente limitada. E se for a partir desse sistema de crenças, é óbvio que você não vai usufruir das infinitas possibilidades. Até porque você não vai acreditar nas infinitas possibilidades. Você vai acreditar provavelmente em dogmas limitantes, que você, para merecer alguma coisa, você tem que pagar o preço de Deus, seja o Deus que for, as versões de Deus que tem. Então você vai ter um monte de crenças que não condiz com a realidade, que é você ser o todo, ser infinitas possibilidades. E tá tudo certo você ter essas crenças, e para mim é até uma prova de que você é o todo. Porque por ser o todo, você pode cocriar a realidade que você desejar. Inclusive a realidade como se você não fosse o todo. O que tecnicamente falando é impossível. Aí vem a questão não é infinitas possibilidades, mas para ser infinitas possibilidades, o todo tem que ser o todo. Logo, por lógica, não tem como te limitar. Você pode se limitar. Isso prova que você é o todo. Você é tão o todo que você pode fingir que não é o todo. Mas em termos técnicos, isso não muda a sua totalidade. Você vai continuar sendo o todo, experienciando a realidade de forma limitada. Porque a sua consciência está de forma limitada, e não porque seja uma obrigação, não porque seja de fato limitado. É óbvio que existem dimensões de dimensões e tem realidades que só vão ser criadas numa dimensão superior. Isso não quer dizer que não seja possível de cocriar, e sim que, para cocriar, o lugar, vamos assim dizer, do todo é uma outra dimensão. Então, se você não entende as infinitas possibilidades juntamente com o seu poder de cocriação, você não vai manifestar a linha do tempo dos seus sonhos. Até porque a maioria das pessoas não consegue nem sonhar. Faça esse exercício você mesmo, eu sempre proponho isso. Cocrie um dia que seja ideal, da vida perfeita como você gostaria que fosse. Pensa em termos de relacionamento, como estaria o relacionamento seu. Pensa em termos financeiros, qual seria a quantia de dinheiro que você tem na sua conta. Pensa no script do seu dia, a hora que você acordasse, o cenário que você quer ver, quais seriam as atividades que você gostaria de fazer. A maioria das pessoas não consegue chegar numa linha de tempo, vamos dizer, ideal para ela, porque quando ela está imaginando, começa a vir os nãos. Fala, não, mas para isso aí é impossível, você vai ter que ganhar na Mega Sena. Não, mas isso aí, essa pessoa não existe. Você começa a colocar nãos
que você mesmo acreditou, e tá tudo certo, as suas crenças atuais, e aí você não consegue nem imaginar. E aí lembra que eu falei, para criar tem que ser o sentimento, você tem que sentir aquilo. Se você não consegue nem imaginar, quiçá cocriar de verdade, porque você não vai conseguir sentir. Não quer dizer que tudo que eu consigo conceder mentalmente, eu vá sentir. Agora, se eu concedo mentalmente, é mais rápido o meu processo de sentir. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, na questão da unificação. Eu sei que eu desagrado, muitas pessoas se incomodam quando eu falo de ser o todo, que eu sou Deus e todos os seres são deuses. Para o ego, isso eu compreendo que é algo que atinja ele, e tá tudo certo. Mas a verdade para mim é, se a pessoa, ela, por crença, acredita na separação, se ela acha que ela é alguém menor, ou que ela é só uma parte de Deus, todas as crenças que tem em relação a isso, a probabilidade dela se sentir o todo, para mim, é menor. Não quer dizer que seja impossível, porque eu não sei quais são os acordos da alma dela e o que vai acontecer com ela. Infinitas possibilidades. Mas em termos matemáticos de probabilidade, eu acho que é menor. A mesma coisa, o contrário. Se você acreditar que você é o todo, se você colocar isso na sua mente, e eu fiquei viajando durante muito tempo tentando achar uma teoria melhor porque eu não queria assumir, em última instância, que eu era o todo. Nenhum ego quer assumir isso. Mas se você fizer o trabalho de ficar olhando para isso, e eu sou muito mental, eu venho de exatas, então para mim tem que ter lógica as coisas, e o todo para mim tem a lógica. Então eu entendi a lógica e para mim nem nada faz mais sentido do que a questão da unificação. Então eu tive que fechar com isso. Então eu mentalmente falo, eu sou o todo. Por mais que meu sentimento ainda não seja do todo, de sentir o todo. Mas se eu acredito nisso de verdade, é óbvio que essa crença vai me levar a uma busca que naturalmente eu vou através do autoconhecimento, tirando o que eu acho que eu sou, até que fique aquilo que eu sou, que é o todo. Então eu acho que está muito mais próximo de eu conseguir chegar na unificação e sentir o que eu sou, se eu acreditar mentalmente, inicialmente, nisso. Na questão da cocriação, a mesma coisa. Você vai imaginar no dia ideal, já tá no meio do seu sonho já começa, não, mas isso aí é muito difícil, como é que eu vou fazer para acontecer isso aí? Então você já não deixou nem você mentalmente criar. Quiçá você sentir. E aí que vem, eu já falei isso várias vezes, para mim não é pela matéria. Isso não quer dizer que você não possa fazer também na matéria. Eu dou sempre o mesmo exemplo que para mim é o mais clássico, eu acho que pega mais todo mundo, na questão financeira. Para mim, você pode cocriar o dinheiro que você quiser, e para mim isso envolve os milagres, entre aspas, de Jesus, que é manifestar a realidade a partir do seu sentir. Então, trazendo aqui para a nossa dimensão e para esse momento que nós estamos vivenciando, que é uma peia mundial, questão financeira, você pode cocriar o dinheiro que você quiser. Como você cocria? Sentindo. Eu falo que quando você trabalha, por exemplo, numa empresa, carteira assinada, o seu salário não vai chegar na sua conta pelo fato de você ir todos os dias trabalhar. Ele vai chegar na sua conta porque ao ir todos os dias trabalhar, você tem a certeza, o sentimento de certeza que o salário vai chegar. Você já faz compras, você já conta com ele, passa cartão, você não tem dúvida nenhuma que aquele dinheiro vai chegar. É essa certeza provocada pelo fato de você ter ido trabalhar, provocado porque você tem um contrato assinado, provocado pelo fato de todos os meses anteriores o salário chegou, nunca atrasou, nunca teve problema. Então é esse conjunto de informações que fazem com que você sinta que o salário vai chegar. Por isso, o salário chega. Aí vale para as duas formas. Se você fizer tudo isso, trabalhar todos os dias e tal, mas tiver certeza que não vai chegar o salário, você ficar com medo, colocar qualquer coisa dentro de você que duvide disso, com certeza da dúvida, que coloque o medo, mesmo que tá tudo bem com a empresa e tal, para você vai dar algum problema e você não vai receber. Ou você vai receber e vai perder o dinheiro logo em seguida de alguma forma. Ou seja, vai acontecer exatamente aquilo que você sentiu. Então, quando eu falo que a pessoa pode ficar sem fazer nada na matéria e ela tiver certeza que ela vai receber o dinheiro que for, ela vai receber o dinheiro que for, mensal, diário, não importa a periodicidade que ela coloque. Agora, qual é o desafio? Você ficar em silêncio com todas as crenças que a gente tem. Com o paradigma que foi ensinado lá, que você tem que lutar, e que tem que ser difícil, você tem que ralar, e tudo mais. Com todas essas crenças. Você vai fazer seu silêncio, e eu falo por mim que quando
eu comecei os meus primeiros passos no silêncio, que eu larguei tudo e me dediquei a isso, como eu não ia ficar só aí de pernas pro ar e tal, e aí, tá achando que é o quê? Vamos trabalhar. Então ficava alguém dentro de mim que é o ego o tempo inteiro cobrando isso. Aí eu precisei ressignificar, no caso, que é trabalho e tudo mais. Mas o fato é o que você sente. Então você vai ficar lá, sentar para poder cocriar. Não, eu vou fazer isso, vou cocriar. Aí o ego vai começar a fazer isso, falar, te pegar pesado e tal, te lembrar das contas que tem que pagar e tal. Daqui a pouco você tá com medo. Ou seja, a certeza que você tinha no começo lá, você falando, eu vou cocriar 50 mil reais por mês. Tá lá, o universo não tem limitação nenhuma. O todo é infinitas possibilidades. Então tem muitos 50 mil reais aí para você, não tem limitação, você que determina o quanto você quer ganhar. Cocriar R$1 e cocriar 50 mil reais, 100 mil reais, 50 milhões, é a mesma coisa de processo de criação. A diferença é que para você é mais fácil acreditar que você vai cocriar R$1 do que 1 milhão. Por isso você fica com muito mais certeza de R$1 e cocria R$1 do que 1 milhão. Mas se você ficar no 1 milhão, vai chegar no 1 milhão. Só que tente fazer para qualquer coisa. Dinheiro é um exemplo. E veja o que vai vir. Os nãos, as dúvidas, os medos. E o processo criativo aí eu faço uma analogia com um restaurante. Você vai lá, então você fez o pedido. 50 mil reais por mês de salário. Emanou pro restaurante, no caso, chamou o garçom e pediu. Aí você tá lá no seu silêncio e tal. Aí vem as dúvidas, vem o medo. A hora que você duvida dos 50 mil, você chama o garçom e fala, não, peraí. Não sei se é isso que eu quero, não sei se eu mereço tudo isso, calma aí. Aí o garçom fala, beleza, emana o que você quiser. Aí você emana um outro valor, ou emana o sentimento de que você não pode aquilo. O universo vai voltar para você exatamente aquilo que você acredita. O não pode. Ou o pode. É isso que muda de uma coisa para outra. Não é o que você faz na matéria. É o que você está sentindo. Agora eu volto. Quer dizer que eu não preciso ir para a matéria? Aí vai o exemplo. Tirando da pessoa que consegue, a pessoa que consegue manifestar 50 mil por mês, que está no estado de consciência, que consegue ficar parado, sem fazer nada, e chega a cocriar o que ele quiser. Infinitas possibilidades. Eu acredito que existe uma linha de tempo onde essa pessoa, a missão dela, é exatamente só fazer silêncio. Igual aqueles monges que vão para a caverna lá e eles não fazem outra coisa a não ser fazer silêncio. Como são infinitas possibilidades, eu não vou dizer que essa não seja uma possibilidade para a pessoa manifestar o que ela veio fazer. Ficar em silêncio 100% do tempo é uma das possibilidades. Agora, acredito que uma boa parte, e nós nos incluímos nisso, viemos sim para praticar o silêncio, mas se você começar a praticar o silêncio e ancorar uma consciência aonde você vai conseguir manifestar os 50 mil no caso, durante o período que você está ali em silêncio observando, é muito pouco provável que não venha algo para ser feito na matéria que seja do seu coração, que vá fazer você ir para a matéria. Eu falo que tem coisas que a gente gosta de fazer, que pode fazer, e tem outras coisas que a gente não consegue não fazer. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu tinha ideias até de abrir negócio nesse ramo e tal, que eu até tentei, falei de orgonites, já contei essa história também, mas aí minha egrégora me ajudou. Mas, vai mais a fundo. Vai mais a fundo para entender quais são os seus verdadeiros desejos. Até uma hora que eu cheguei no despertando, que aí é o contrário. Você meio que sai fazendo e não desorganizado. O sair fazendo é no sentido, você não consegue não fazer. Você está ancorado tanto numa coisa que é do seu coração, você foi com tanta profundidade e encontrou esse lugar, que aí você não consegue não fazer. Então tem que ir fazendo as perguntas até chegar no lugar aonde você faça por prazer, que você consegue ir até o final. Então, se você fizer o silêncio, vai chegar uma hora que você vai chegar nesse lugar. E aí, por mais que você não mudou a crença, você não, eu poderia cocriar os 50 mil ficando aqui parado, mas eu estou com vontade de fazer uma coisa. E essa coisa, provavelmente, é o que vai te levar aos 50, 100, 10, não importa o valor que você queira. Que é o seu propósito, que é fazer aquilo que você veio fazer. Em termos financeiros, já que está nesse exemplo, você pode fazer de outra forma. Basta você querer ganhar dinheiro. Uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é ser próspero. Ganhar dinheiro, você pode estudar as melhores formas e acreditar. Estuda os milionários, os bilionários. Todos eles, no final, eles acreditam que eles vão ser milionários, que eles vão ser bilionários. É essa a crença deles. Só que nem todos têm a questão do propósito. Então a pessoa vai fazer aquilo que tem que ser feito para ganhar dinheiro. E ela vai e ela consegue fazer.
porque ela quer muito, ela trabalha muito, ela se dedica, ela tem as crenças dela e vai atrás até manifestar, ela vira rica. Só que se ela não tiver propósito, ela não vai ser feliz. Porque você tem que ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar o que você quiser, que tudo é possível, só que através daquilo que você veio fazer. Porque se não for, você não vai ficar 100% feliz. Vai chegar uma hora que você vai ter tudo e mesmo assim você não vai ser feliz. Então, na hora de co-criar a sua realidade, do seu sonho, você tem que ir para dentro para entender o que é o seu sonho de verdade. Como seria o seu mundo ideal e os porquês das coisas que você quer. Por isso que eu falo que autoconhecimento é uma coisa que requer muito tempo, e tempo de qualidade, para você ir fazendo as perguntas para você ir se entendendo. Para, no fim, ver quais são as suas crenças e fazer as curas. Então, é possível você criar a realidade que você desejar. Aí eu falo, na cocriação de qualquer coisa tem um processo de você emanar e sustentar aquilo. Se você duvidar em algum momento de qualquer coisa que você esteja querendo criar, você cortou o fluxo de criação. Aí tem que começar, vamos dizer, do zero. E aqui na terceira dimensão, por isso que é importante entender mecânica quântica, tem um tempo, que pode ser rápido ou levar até encarnações para acontecer, entre você emanar um sentimento e ele se tornar realidade. Para tudo vai ter um tempo. Então, se você não entender isso, você vai achar que a sua cocriação não é real, que você não tem esse poder todo. Quando, na verdade, você que não está entendendo o processo criativo. Como é que você manifesta a sua realidade. Então, entendendo as infinitas possibilidades, você não se limita. Na hora de sonhar, você vai sonhar o mais profundo que você conseguir e vai, conforme a sua consciência atual, ancorar esse sentir. E aí eu falo que só vai conseguir ancorar de verdade quanto mais próximo do todo você estiver. O que isso quer dizer? Quanto mais você sentir o todo. Porque enquanto você não sentir o todo, é normal que você tenha as dúvidas se é assim mesmo, se eu tenho esse poder todo, se eu tenho essa liberdade toda para criar o que eu desejo. Quando você sente o todo, na minha visão, não tem como você ter dúvidas. Porque você vai sentir as infinitas possibilidades pulsando dentro de você. Aí você vai entender que toda vez que você se limitou, foi uma escolha da sua consciência. E não uma característica do todo que seja impossível de se superar. Que não tenha como você cocriar. Você quis se limitar. Você escolheu vibrar assim. Então, nessa de você ter essa consciência de autorresponsabilidade e das infinitas possibilidades, você começa a ter conhecimento para poder cocriar sua realidade de forma consciente. Observando o seu sentir e vendo ele se manifestar, que cada vez mais está mais rápido. Essa distância entre o sentir e a manifestação, como nós estamos aumentando a frequência com a transição planetária, a diferença, por que tem esse tempo para manifestar? Porque a gente cria com o nosso sentir. Só que o sentimento ele não está nessa dimensão, ele está numa dimensão superior. Então leva um tempo até reduzir a frequência e transformar numa realidade de terceira dimensão. Então leva um tempo entre o emanar e o sentir. Como nós estamos subindo a frequência, está diminuindo a distância, vamos assim dizer, em termos vibracionais. Logo, o que você está emanando está se manifestando mais rápido. Está, vamos dizer, se mostrando de forma mais clara. Aí fica mais fácil de você conectar e acreditar nisso e começar o seu trabalho de autoobservação. Porque nesse momento da transição planetária é o separar o joio do trigo. A todo momento isso está acontecendo, que é você escolher o caminho do amor ou o caminho da dor, que é o caminho da consciência ou da inconsciência. E como aqui nós estamos num planeta de muita inconsciência, vai nos ser oferecido linhas de tempo de sofrimento, né, porque eles querem resetar e o sistema vai colapsar. Aí a questão é como você vai reagir a esse colapso. O colapso pode ser mais suave, quanto mais pessoas estiverem ancoradas, entendendo que tem que haver um reset, vamos assim dizer, do sistema, para poder começar sobre outros parâmetros, agora já ancorados no conceito da quinta dimensão, só que os irmãos negativos, que a gente chama, em última instância são nossos irmãos e tão sagrados quanto qualquer outro, eles têm a agenda deles, que é criar caos, criar sofrimento, porque eles têm a agenda de controle e poder. Para eles aumentarem o poder, não tem fim, eles querem cada vez mais controle e poder. Para eles aumentarem o poder e controle deles, eles precisam implantar uma realidade tão ruim, tão caótica, que aí você aceite a solução deles. Ele usa esse truque há muito tempo, é manjado já, tá velho. Só que tem uma galera que cai ainda. Então, quanto mais a gente estiver com essa consciência, entendendo tudo isso,
mais a gente vai sustentar a consciência da linha de tempo da luz, onde as coisas aconteçam de uma forma suave. E isso é possível. É só uma massa crítica vibrar isso. O todo nada mais é que a somatória dos desejos individuais de cada ser. Quanto mais seres vibrando na linha de tempo da luz, do amor, mais vai conseguindo, no mínimo, atenuar, vamos assim dizer, a linha de tempo coletiva, que é o que vai passar. Nós temos que entender que a gente não controla o externo. Se nós estamos aqui, nós escolhemos encarnar num planeta onde tem uma gama de consciências bem variadas e sob uma dimensão onde é normal que haja a ideia de separação, logo um sofrimento. Então a gente não tem o poder de fazer o outro irmão acreditar no que a gente acredita, para que ele possa ter as informações necessárias para sair do sofrimento e transformar o sofrimento em alegria, que, em última instância, para mim, é o que o autoconhecimento faz. Nós não temos esse poder, mas nós temos o poder da gente sustentar essa realidade. Porque, querendo ou não, esse mundo fictício que a gente viveu até agora, e tá tudo certo poder viver, é uma das realidades que a gente pode viver dentro das infinitas possibilidades, vai ruir, está ruindo. Então todo mundo que não acredita em extraterrestres, todo mundo que acredita que só existe essa encarnação, que a morte é uma coisa misteriosa e tudo mais, essas pessoas vão ter experiências traumáticas, vamos assim dizer. Porque elas não estavam preparadas para a linha de tempo real. Apesar de elas escolherem encarnar, sabia que estava em transição planetária à Terra e sabia que eles iam passar por isso aqui. Só que a maioria das pessoas não estão preparadas para receber toda essa realidade. Então tem essa massa de pessoas com esse estado de consciência e temos nós que estamos buscando autoconhecimento e muitos desses irmãos, assim que as coisas forem acontecendo e vai cada vez mais apertar na Terra, vão ser gatilhos para que eles, através da dor, da peia, comecem a olhar para o autoconhecimento. Então vai ter um despertar em massa, está acontecendo isso, que cada vez mais pessoas estão buscando, muitas das vezes através da infelicidade, respostas para a vida que chega ao autoconhecimento e vai cada vez mais criando essa massa crítica. Nós, como faróis de luz, escolhemos, cada um no seu tempo, fazer o seu processo de autoconhecimento e podemos servir como agentes de transformação, vivendo a transformação, acreditando naquilo, não limitando os nossos sonhos, ancorando, aceitando tudo que está acontecendo, porque é aquilo que eu já emanei. Se eu estou passando por uma realidade, é porque eu criei ela. Agora, a forma como eu vou passar por isso que determina as respostas, o que eu vou criar no futuro. Então, olhando para tudo que eu já criei de emanação distorcida, agradecendo por isso e co-criando uma nova realidade onde não seja uma utopia, seja uma realidade, todo mundo ter saúde, todo mundo ter acesso a tudo, todos os itens necessários para que todo possa ter uma vida confortável, dinheiro infinito para todo mundo, sem preocupações com essa frente, saúde disponível de qualidade para todo mundo, com as câmaras de cura, com toda a tecnologia que a gente tem disponível no universo, que não tem por que viver uma sociedade doente, com escassez, cheio de problemas. Tudo isso é possível, mas é uma das infinitas possibilidades, não é que só exista isso. Como a gente acredita que aqui na Terra só existe a Terra da terceira dimensão e não existe vida em outro lugar, você não consegue nem cogitar uma sociedade que não seja parecida com a aqui da Terra, que tem as mesmas características, as mesmas crenças, logo os mesmos resultados. Crenças limitantes, está tudo certo, mas expanda a consciência. Comece a pensar, peça para o todo para acessar como seria uma civilização organizada no amor incondicional. Que aí você vai ver que existem outras linhas de tempo. Aí é o que você acredita. Para muitas pessoas isso é utopia, e eu entendo. Isso é ficção científica e tal, eu entendo. Porque dentro das crenças dela, se você for trocar uma ideia com a pessoa, se você tiver empatia ali e observar e sentir o que ela está sentindo, o que ela está pensando, dentro das crenças dela, faz sentido ela não acreditar nisso. Ela achar que seja viagem, que seja algo não científico. Até a nave descer na frente dela. Aí se resolve, a verdade se impõe. Pode levar, igual Jesus veio falar da verdade, está demorando aí 2000 anos que ele passou. O que são 2000 anos dentro do infinito? Não é nada, a verdade vai se impor, mais cedo ou mais tarde ela está se impondo. Então, como faróis de luz, a gente faz o processo na nossa velocidade, na nossa intensidade, e para mim se dedicar a isso é a resposta para ser feliz, não tem outro caminho de felicidade a não ser você olhar para dentro e fazer esse processo. A gente pode transbordar, cada um dentro dos seus dons e talentos, do seu propósito, aquilo que veio fazer para ajudar esses irmãos. Eu acho que nós, principalmente quem conecta com o Despertando, tem essa missão de ajudar. Né? Seja, cada um tem suas ferramentas e vai se descobrindo, conforme você vai olhando para dentro, você vai descobrindo quais são as suas ferramentas para poder ajudar os irmãos.
mas acredito que a nossa missão principal é exatamente ser esse farol de luz. Então começa com a gente fazendo o nosso processo, entendendo que eu sou responsável pela minha realidade e que nada me limita, que eu posso viver aquilo que eu sonhar. Se eu não estou vivendo isso, é porque dentro de mim ainda existem crenças, ou porque eu ainda estou pagando, vamos dizer, o meu saldo negativo, que eu falo, nessa vida eu passei 30 anos com pura inconsciência, me limitando, cheio das crenças limitantes, das historinhas que eu entendi, e agora faz 8 anos, 9 anos que eu estou desperto, vamos assim dizer. Mas mesmo desperto, você ainda, se não ficar atento no ego, ele ainda te pega. Ainda te traz umas ideias tortas, uns medos, então você fica repetindo aquilo. Então tem que ser realista. Se eu ainda não consigo ancorar, a minha realidade vai ser exatamente proporcional ao nível da minha ancoragem. Agora, se eu acredito que é impossível, isso aí só Jesus, aqui é lugar de sofrer mesmo, é normal, é assim mesmo, ok. É a crença da pessoa, tá tudo certo. Vai haver sofrimento para ela. Eu acreditar num mundo sem sofrimento não quer dizer que eu evite o sofrimento dos outros. E se existe um ser emanando sofrimento, esse sofrimento vai vir para mim, porque é uma consciência só. Agora, se eu, ao entender que o sofrimento é uma ilusão, olhei para dentro e entendi as ilusões dos meus sofrimentos, quando alguém me projetar um sofrimento, eu não vou sofrer, porque eu entendi. Não é que eu não tenho empatia, compaixão com o irmão que esteja sofrendo, não é isso. Mas a minha forma de ajudar não é sofrendo junto, porque aquele sofrimento não pertence mais a mim. Eu entendo que já passei por ele e até por isso que hoje eu não sofro mais, porque eu consigo entender os motivos do meu sofrimento. Mas eu não sofro mais simplesmente porque o outro está me oferecendo um sofrimento, porque o inconsciente coletivo está me oferecendo sofrimento. Porque agora eu estou atento e eu fiz o meu trabalho de casa. Então eu estou ancorando a linha de tempo, que é o que eu sempre falo da leveza, das coisas serem gostosas. O mundo não é para ser difícil, a vida não é para ser dura e tal, é para ser gostoso, leve, de todas as formas. Se não está sendo, é porque eu não estou levando dessa forma, eu não estou vibrando dessa forma. E tá tudo certo, não vou me culpar por isso. Não vou entrar nos jogos do ego de se auto-sabotar, colocando culpa, colocando nesse lugar. Tá tudo certo. Se eu estou nesse estado de consciência, é porque alguém em mim ainda acredita assim. Me aceito, me acolho, me observo e me curo. E a partir desse momento vou mudando, cada processo tem a sua velocidade, mas eu vou mudando o meu ser, com leveza, entendendo que pode ser leve. Eu brinco que tem aquele meme, como eu achei que seria o despertar espiritual, alguém lá meditando num lugar lindo, como é, a pessoa toda descabelada e tal, eu acho engraçado. Porém, reforça uma linha de tempo onde o despertar seja associado a peias, aos processos pesados. E para muitas pessoas, se não soltar, se não for bem profundo, pode ser, porque você vai rever todos os seus sofrimentos, todas as suas dores. Se você não está observando aquilo, você vai sofrer de novo. Você vai sentir a dor de novo. Então, é possível sofrer? É uma necessidade? É obrigatório? Não. Você pode, através desse autoconhecimento, ir olhando para dentro, e se você fizer esse trabalho, você vai chegar no todo. Porque todos são o todo. E quanto mais perto do todo você fica, o sofrimento vai dissolvendo, não vai fazendo sentido mais. Você vai ficando muito mais pro lado do amor incondicional, pro lado das energias mais altas. Chega uma hora que você não consegue mais ir no fundo do poço. Você não consegue mais sofrer, você não consegue entrar mais nessas energias porque o que você sentiu em relação à realidade não te permite. Sua consciência vai expandindo de tal forma, sua frequência sobe de tal forma que você não consegue sustentar por muito tempo uma frequência baixa. Porque você tem clareza sobre as coisas de sentimento mesmo, e não só mental. Então esse é o caminho. E aí, quanto mais pessoas estiverem fazendo esse caminho de expansão da consciência, mais nós conseguimos fazer que no coletivo as coisas sejam as mais suaves possível. Se você está fazendo o seu processo, será suave para você. Mesmo que no externo o mundo esteja acabando. Esteja tudo colapsando e muita gente sofrendo, sem entendimento e tal. Se você está bem em você, você achou seu lugar dentro de você, você vai estar num lugar físico que vai ser compatível com o que você está buscando. E você vai passar por todos os processos, que vamos ver como a gente vai cocriar as linhas de tempo da melhor forma possível. E estando tranquilo, estando bem, você está habilitado a ajudar os irmãos que não estão com essa clareza, que não estão entendendo o processo com a profundidade que você está entendendo. E aí, dessa forma, você cumpre o seu propósito. Então, compreendendo a autorresponsabilidade com profundidade, entendendo as infinitas possibilidades e fazendo esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro com vontade, com honestidade,
não tem como você não manifestar a linha de tempo mais próximo possível, vamos assim dizer, da sua consciência, do seu coração. E aí o jogo vai ficando gostoso. Mesmo que você passe pelas suas dificuldades, pelas inconsciências que você já emanou, por estar com essa consciência agora, fica muito mais gostoso. E aí toda a experiência vira motivo de gratidão. Eu falo isso também que não tem escapatória. Para mim, toda consciência leve o tempo que for. Pode levar milhões, bilhões, trilhões de anos, muitas encarnações, mas o fato é, toda a dor que nós temos hoje, que a gente não consegue olhar de uma forma diferente, em algum momento vai ser olhado com gratidão. Em algum momento, através da clareza que o autoconhecimento nos traz, vai ser ressignificado e você vai agradecer por aquela experiência, que até então era motivo de puro sofrimento, que você não podia nem pensar nela. Quando chega nesse nível de cura, vamos assim dizer, você consegue agradecer pelo processo, agradecer pela experiência. Então, para mim, é inevitável que essa consciência seja atingida. Agora, é fato que se você se dedicar para o processo de autoconhecimento, fica muito mais fácil, é um atalho. E aproveitando, dizer que nós estamos com a nossa agenda 2024 aberta da mentoria. Quem estiver precisando de uma ajuda, eu entendo que o processo de se entender é desafiador, até porque a gente não tem a prática ainda, a gente não tem o costume de se auto-observar. Então a mentoria é um espaço de amor incondicional, baseado no não julgamento, onde eu quero te ouvir, né, te acolher, sentir o que você está sentindo e poder te orientar, né, te ajudar a ver as suas crenças, te ajudar nesse processo de autoentendimento. É uma ferramenta para que você possa ter mais clareza e, com a clareza, transformar esse processo lindo que é o despertar em algo gostoso, que é essa a bandeira que eu levanto. É um espaço onde você pode trazer perguntas, onde você pode trazer os seus processos, abrir seu coração, contar a sua história, onde você vai ser entendido. Tem muitas coisas que a gente passa que a gente não pode... Quantos relatos de contato com almas extraterrestres, que é da família da pessoa, de alma e tal, que se você vai contar para as pessoas... principalmente as suas experiências espirituais, são pouquíssimas pessoas que conseguem te ouvir, quiçá conseguir dar uma resposta à altura, vamos assim dizer, compreender o que você passou e conseguir te ajudar. E para mim, que trafego nas dimensões, nada é de outro mundo, vamos assim dizer. Eu entendo e compreendo as experiências de todo mundo e trago para esse lugar de observação juntos ali com a nossa egrégora, a minha egrégora, a egrégora despertando e a sua egrégora, e aí com essa inspiração, vai trazer as palavras, o que a gente precisa trocar para que você possa caminhar com mais leveza e que seja gostoso o processo de autoconhecimento. Então, para quem sentir no coração, estamos com a agenda aberta, eu coloco segunda, quarta e sexta às 19 horas, mas se você precisar um outro dia, só de terça-feira, que é o dia da live, que é meu dia de silêncio, qualquer outro dia na parte da tarde, a gente pode marcar também, vai ser um prazer. Lógico que eu sou suspeito para dizer, mas está sendo muito gostoso esse processo de poder atender, sentir os irmãos ali, reconectar com almas irmãs, com o propósito da expansão da consciência. Então você vê a pessoa chegando com a tensão, com os processos, e sai com a energia diferente, com mais leveza, com mais clareza, para que seja gostoso, como para mim a realidade tem que ser, porque é o amor incondicional que está por trás de tudo, e quando a gente acessa ele, as coisas ficam muito mais gostosas. Precisando de ajuda, tem a mentoria. Recomendo também quem ainda não fez, fazer o nosso curso A Jornada da Ascensão, que é o nosso primeiro curso que eu gravei, porque todo esse processo de autoconhecimento, eu resumi no meu curso. Então, muitas informações que você teria que ter os seus insights, teria que olhar para alguns assuntos, eu fui lá, olhei para o meu processo e falei, quais são os principais assuntos que eu precisei fazer as mudanças de crenças. Aí eu compilei isso num curso, no meu processo, na minha linha de tempo, e lá eu me aprofundo em mecânica quântica, me aprofundo em crenças limitantes, no ego, em extraterrestres, em meditação. Então lá cada aula é pensada dentro do meu processo, e quem acompanha o Despertando, quem chegou até aqui é porque tem a mesma frequência, vamos assim, vibra parecido, logo tende a você se conectar e entender. Com essas informações que eu vou te passar, fica muito mais fácil a que você for fazer o seu silêncio, aquilo que você teria que observar e tal, você já tem informação, você já chega com mais clareza. Em última instância, você vai ver que são coisas que já estavam dentro da gente, a gente vai relembrando. Já tive muitos feedbacks nesse sentido, que é um relembrar. Então, as coisas que eu vou falando, a pessoa falando, cara, eu sempre pensei dessa forma, mas não consegui organizar e ter essa clareza. Então, com clareza, o processo fica mais gostoso. E o nosso curso A Jornada da Ascensão é exatamente para que você tenha um conjunto de informações, conhecimento, para poder se aprofundar. Além das aulas, né, do curso, nós temos aulas de perguntas e respostas, que nesse momento tem mais de 200 aulas gravadas já, com umas 7 a 10 perguntas em cada aula,
mais de 200 horas ali de 200 horas não, mais de 200 perguntas, que deve dar algumas horas aí, não fiz as contas ainda de quanto horas dão, respondendo perguntas. Então é bem provável que uma dúvida que você possa ter já está lá respondida, e mesmo que não esteja, a gente grava periodicamente uma aula, estou até para marcar a data agora desse começo de ano, das pessoas que fazem os nossos cursos poderem mandar as perguntas e eu respondo. A intenção do Despertando da Egrégora e a minha, em particular, do meu propósito, é que todos tenham informação e tenham clareza para poder fazer, cada um, lógico, dentro do seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Então, os nossos cursos, as nossas ferramentas são para te trazer clareza e te ajudar nesse processo de autoconhecimento para que fique mais gostoso, até porque é esse o futuro. Quando eu vou co-criar o meu dia a dia ideal e é nele que eu tento ficar o máximo de tempo, é exatamente isso. Todo mundo fazendo aquilo que gosta, em unicidade, né, na nossa comunidade do Despertando, cada um no seu propósito, se ajudando, cada um sendo um pilar de ajuda para o outro, todo mundo buscando amor incondicional. É óbvio que nesse período que a gente vai fazer ainda de autoconhecimento, nós vamos ter nossas namastretas, que a gente brinca, mas que é as diferenças quando o ego entra em ação, mas se nós temos o norte do autoconhecimento ancorado no amor incondicional, não há diferenças que não sejam trazidas para um consenso quando ambas as partes estão buscando se entender, sem armas na mão e sim com amor incondicional. Então é esse lugar que a gente vibra, é essa egrégora que o Despertando sustenta, essa realidade. Então quanto mais a gente fizer esses processos, mais próximo dessa realidade nós vamos estar. Então quem sente no coração, faça esses estudos, façam as nossas ferramentas, os nossos cursos, a Jornada da Ascensão, e que quem sente no coração chama na mentoria para a gente poder trocar uma ideia. Belezinha, meus irmãos? O nosso primeiro encontro do ano era isso que eu queria trocar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Nosso conhecimento, emita amor, seja luz.